Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, estávamos aqui nos últimos 2 vídeos discutindo o artiguinho, né? O quadro com o título Quadro de Giz, sua utilização e seus acessórios, certo? Já falamos um pouquinho sobre a introdução do artigo, que fala lá das características ideais dos quadros, né, da superfície, dos complementos, da cortininha lá, né? E aí fomos para o item 1, né? Para o item 2, aliás, que fala um pouquinho da técnica de utilização de quadro de giz, que é a parte mais importante do artigo, pelo menos para a gente, nesse momento. E aí estávamos falando, né, que a didática diz que o quadro tem 2 funções principais, que é uma dar organização e a outra é reforçar a experiência auditiva, né? E para cumprir essas 2 funções, a gente precisa seguir algumas normas primordiais. E nós já discutimos 3 normas, né? A primeira é o quadro limpo. A segunda é não usar o quadro de forma indiscriminada e não planejada, né? E aí ele propõe um sistema de organização do quadro, tá? Em 3 partes principais, de preferência utilizar o menor número possível de caracteres. Então a ideia não é escrever no quadro, porque isso quebra a dinâmica da aula, né? E num terceiro momento, no item C, ele fala um pouquinho sobre a dinâmica de comunicação no quadro negro, né? E aí a gente comentou um pouco a respeito disso, né? Dessa dinâmica, mas eu gostaria de ler para vocês aqui. Eu estou com o artigo na minha frente, eu vou ler rapidamente. Então tá ali, ó. Então a gente parou nessa última parte, né? Da dinâmica. Então ele diz o seguinte: como terceira norma prática, aconselharíamos ao professor que não ficasse muito tempo voltado para o quadro, dando as costas para a turma sem com ela se comunicar oralmente. Tal atitude conduz a uma perda de contato com os alunos, para cuja retomada perde-se um precioso tempo e despende-se um esforço dobrado. O correto é saber intercalar habilmente períodos de exposição com períodos de escrita no quadro. De preferência, né, e agora é fala minha, de preferência quando você está escrevendo no quadro, você está falando com a sala, tá? Senão cria um hiato. Aí voltando à fala do autor, até mesmo a confecção de um esquema, de um gráfico, de um organograma ou de um fluxograma nunca deve ser feito todo de uma vez, com paralisação da aula e interrupção da comunicação entre o professor e os alunos. Ao contrário, a confecção deve ser feita por partes, à medida que as necessárias explicações vão sendo dadas, o que permite alternar a exposição com períodos em que se está voltado para o quadro de giz, né? Então olha só, ele detalha aí para a gente a dinâmica de sala de aula, né? É muito importante que você pense nisso. Ah, professor, é só um detalhe. Não é não, gente. Comunicação é uma parte fundamental da aula do professor. O professor que não se comunica, não adianta ele saber o conteúdo. Ele precisa saber se comunicar, tá? Então, estávamos discutindo essa última parte, né? A parte da dinâmica de comunicação no quadro, né? Não ficar muito tempo voltado para o quadro, dando as costas para a turma. Isso cria um hiato na sala de aula e você, como professor, deve preencher a sala de aula, né? Tal atitude conduz a uma perda de contato com os alunos, conforme o autor coloca. E aí é muito legal o que ele fala: o correto é saber intercalar habitualmente períodos de exposição com períodos de escrita no quadro, né? E de preferência, quando você está escrevendo no quadro, você está falando, né? Isso é fundamental. Muito bem, esse foi o terceiro item, né? O item C, que trata da comunicação no quadro. Item D, fala do trabalho do aluno no quadro, né? Quando o professor chama o aluno no quadro,
Ele fala que o professor deve ir para o meio da sala para dialogar com o aluno. Eu não concordo muito com essa dinâmica, mas enfim, né, no item dele fala um pouco disso, de como é que deve ser a tratativa do professor com o aluno quando o aluno é chamado ao quadro. Eu particularmente não concordo muito com ele, mas enfim. No item E, ele fala, aí ele começa a falar, a se apegar aos detalhes, né? Como é que você tem que pegar no giz, como é que você tem que fazer o traço, como é que você tem que escrever, o tamanho da letra, respeitando regra gramatical, né? Dar destaque aos títulos e subtítulos e tópicos da aula, né? De preferência utilizando giz colorido, né? O giz colorido é fundamental para a gente dar destaque para as coisas na nossa aula, né? E aí ele começa a falar sobre tipo de giz, se o giz tem buraquinho, se não tem, né? Tudo isso você vai aprendendo com a prática. Eu acho desnecessário a gente ficar comentando aqui. Realmente tem marcas de giz que são muito porcariazinha, e tem marca de giz que é boa, né? Isso com o tempo você vai aprendendo. E aí começa a falar sobre tipo de apagador, ponteira, régua, compasso, transferidor, esquadro, régua T, gabarito, né? E aí ele entra no item 3, que é a respeito, que ele começa a falar a respeito dos acessórios do quadro de giz, né? Os principais acessórios são o giz e o apagador, começa a trazer lá características físicas do giz, como é que é o apagador, né? E todos esses outros acessórios que eu falei, né? Compasso, transferidor, esquadro, régua T, gabarito. Nada disso a gente utiliza hoje em dia, né? Quando a gente precisa fazer um desenho complexo na lousa e que precisaria de um gabarito, na verdade a gente acaba utilizando o projetor, né? A gente substitui a lousa pelo projetor, que fica muito mais simples, tá? Bom, gente, eu acho que, de modo geral, a gente conseguiu, então, trazer o texto meio que no detalhe, né? E aproveitamos para a leitura e a reflexão sobre o texto para a gente pensar na nossa próxima atividade. E então, relembrando, o que será a nossa próxima atividade? Será o planejamento de uma aula GLS, Giz, Lousa e Saliva, a partir de um tema que será dado pelo professor, ok? Então eu vou finalizando esse vídeo de agora. Na nossa próxima atividade, o tio vai estar detalhando, né, como é que você vai fazer. Eu acredito que você já tem entendido como é que é para montar a aula, né? Então você vai dividir a luzinha, dividir aqui a folha de sulfite em 6 partes, certo? Do jeito que o tio fez, e vai escrever a aula, tá? Segundo as recomendações que a gente conversou aqui. E mais do que isso, já começa, você já está mais para lá do que para cá, né? Você já é mais professor do que aluno. Começa a pensar, tenta pensar na dinâmica da aula. Se você pudesse treinar essa aula na tua casa, seria muito interessante, né? Como é que eu faria para dar essa aula que eu escrevi ela dessa forma, né? Então, você vai montar essa aulinha, os detalhes de como é que você vai montar o tema e tudo mais, o tio vai publicar na próxima atividade. Essa daqui é a atividade 15, a próxima é a 16, e aí vai estar lá, tudo bem? O material que você vai utilizar como referencial estará publicado, estará no e-mail da sala, aliás, tá? As dicas para você encontrar esse material, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, beijo no coração e até a nossa próxima atividade.